12, como a gente já disse antes, mas a gente tem alguns conceitos aí dos pares craniais, de alguns outros pares craniais extras que eles ensinam aqui na Universidade de Moron. Aí a gente vai ter o conceito dos pares craniais zero, que são pares craniais também, que são considerados pares craniais, só que eles não entram na classificação dos 12. Então chamaram eles de pares craniais zero. Esses pares vão ser 2, e os 2 vão estar associados à inervação da mucosa nasal. A gente vai ter 2 pares craniais zero. A gente vai ter o nervo terminal e o nervo vomeronasal, ou órgão vomeronasal. O nervo terminal, ele vai inervar os cornetes nasais. E ele vai ser responsável pelo aquecimento do ar inalado e pela secreção de muco. Por exemplo, a gente lembra aí que vocês não tiveram... enfim, a gente tem nas fossas nasais 3 cornetes nasais. O cornete superior, o médio e o inferior. Que vocês viram aí no primeiro parcial, que sendo o superior e o médio partes do osso etimoides e o inferior é o único osso independente. Esses 3 cornetes, eles vão estar envolvidos por um tecido erétil. Esse tecido erétil, que é parecido do tecido erétil dos órgãos sexuais, ele tem a capacidade de se encher de sangue e se esvaziar de sangue. E esse sangue, ele vai servir para aquecer o ar que ele está entrando pelas narinas, ou seja, ele vai servir para aquecer o ar que a gente inala. E justamente o nervo terminal é um dos pares craniais zero que vai ser responsável por sentir o calor, a temperatura do ar, né? No caso seria o frio do ar que a gente está inalando. E aí quando o ar que a gente estiver inalando estiver muito frio, esse nervo terminal ele vai sentir isso e ele vai ordenar aí o aquecimento do ar que a gente está inalando através do enchimento do tecido erétil dos cornetes nasais. Então é basicamente essa a função do nervo terminal. Ele vai controlar e ele vai ser responsável pelo aquecimento do ar inalado. E depois a gente vai ter o nervo ou órgão vomeronasal. Esse nervo ou órgão vomeronasal, ele vai inervar parte da nossa mucosa aqui associada ao vômer, que é aquele ossinho bem pequenininho que a gente tinha aqui na base da narina. E aqui a gente tem, por exemplo, colorido, aqui a gente tem o epitélio olfatório, que é onde está presente aí o nosso sentido do olfato, que é oferecido pelo primeiro par cranial. E a gente tem colorido de roxo aqui o epitélio do órgão vomeronasal. Esse órgão vomeronasal, ele, teoricamente, ele é responsável pela captação de feromônios. Ou seja, todos os animais, todos os mamíferos, né, eles têm essa capacidade de se comunicar com os outros a partir dos feromônios. E através dessa comunicação de feromônios existe a comunicação, né, a gente basicamente apresenta o nosso sistema para outros organismos de uma maneira sutil através dos feromônios. E o órgão vomeronasal ele vai ter essa função de captação de feromônios. É basicamente isso. Uma curiosidade é que nos seres humanos já estudaram as vias de inervação desse órgão vomeronasal e, ao contrário por exemplo, do epitélio olfatório, cujas fibras elas chegam no córtex cerebral, ou seja, nós tomamos consciência dos cheiros que a gente cheira, né? O órgão vomeronasal, as vias nervosas eles não levam o impulso para o córtex cerebral. Ou seja, a gente nunca toma consciência de feromônios que a gente inala. Só que as fibras do órgão vomeronasal, eles levam a informação direto para o hipotálamo. E o hipotálamo é o órgão que é responsável pelo controle das nossas funções fisiológicas involuntárias. Por exemplo, funções de reprodução. Então, a gente nunca toma, não tem a capacidade de tomar consciência dos feromônios que a gente inala,
que a gente capta, né? A gente não toma consciência desses feromônios, só que mesmo assim eles têm efeito no nosso sistema fisiológico, justamente porque eles vão levar essa informação para o nosso centro de controle das atividades fisiológicas. E uma outra coisa, né, que supostamente cada ser humano tem o seu, óbvio, cada ser humano tem o seu material genético, e também cada material genético é responsável por criar um tipo de feromônio único, que é a nossa característica individual como pessoa. E quando existe uma compatibilidade entre duas pessoas, uma compatibilidade reprodutiva entre duas pessoas, supostamente existe essa comunicação de feromônios, né? E aí dá a chamada química, que é algo que não é consciente, mas é algo basicamente fisiológico. E é meio que um sinal de compatibilidade genética ou até de compatibilidade do sistema imunológico. São as teorias aí que explicam o feromônio no ser humano. Aí tá. Vamos continuando. Aí, esses são os órgãos, os pares craniais zero, pessoal. Ambos associados aí à mucosa nasal. Depois, vamos para o par cranial 1. O primeiro par cranial é o nervo olfatório. Ele é um par cranial telereceptivo, ou seja, ele não necessita entrar em contato com a fonte do estímulo para poder captar o estímulo. Por isso ele é um par cranial telereceptivo. Ele é, inclusive, uma das primeiras estruturas que o sistema nervoso central vai originar. Apesar de que, pessoal, os pares craniais, eles já são considerados, eles não são considerados sistema nervoso central. Eles são considerados sistema nervoso periférico já, tá bom? Pares craniais são projeções do sistema nervoso central, ou seja, são já sistema nervoso periférico. Eles são considerados sistema nervoso periférico, apesar de estarem aí alguns envolvidos pelo crânio e tudo mais. Mas na classificação certinha deles, eles são sistema nervoso periférico, os pares craniais. Beleza, o primeiro par cranial, ele é uma das primeiras estruturas originadas aí pelo sistema nervoso central. E ele se origina na embriogênese, né, no caso, no nosso desenvolvimento fetal. E ele inclusive, se origina antes do tálamo. Ou seja, o par cranial 1, do sentido do olfato, ele não é regulado pelo tálamo, que é o nosso grande centro processador de informação do sistema nervoso central. Isso quer dizer que o sentido do olfato, ele não pode ser inibido ou acentuado. O sentido do olfato, a gente sempre vai tomar 100% da sensibilidade do olfato, a gente sempre está sentindo 100% da sensibilidade dela. Beleza? Porque ela não pode ser inibida e nem estimulada mais ainda pelo tálamo, ela não pode ser regulada. Outra coisa dessa origem temprana, aí, dessa origem precoce do primeiro par cranial, é que o próprio primeiro par cranial, o nervo olfatório, ele vai ajudar na formação, como ele é uma das primeiras estruturas a se formar, ele vai ajudar na formação do nosso sistema das emoções, que a gente tem aqui, ó. Eu vou pular lá para frente para adiantar um negócio para vocês. Que a gente tem aqui o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções, e também o sistema das emoções, que também inclui os sistemas dos nossos instintos. A gente tem aqui o primeiro par cranial, o par olfatório, ele se origina de uma maneira muito precoce, e como ele se origina de uma maneira precoce, esses neurônios, eles ajudam na formação do sistema límbico. Ou seja, o nosso olfato, ele está muito conectado com as nossas emoções. E ele está muito associado às nossas emoções. Outra coisa é que, como o nosso olfato ele está muito conectado às nossas emoções, e esse mesmo sistema límbico das emoções é o sistema do nosso instinto, e também é o sistema da nossa memória também, ele vai estar associado à nossa memória e ao nosso instinto. O nosso olfato é um dos sentidos que está mais associado ao nosso instinto e a nossa memória. Por quê? Porque, por exemplo, inclusive a nossa memória olfativa é uma das melhores memórias que a gente tem na nossa cabeça, assim, na nossa mente.
Porque, por exemplo, um cheiro pode lembrar da gente de uma época da nossa vida, ou de um cheiro pode lembrar a gente de uma pessoa, pode lembrar a gente de várias coisas que estão relacionadas às nossas emoções. E também cheiros podem estar muito relacionados com o nosso instinto de sobrevivência. Por exemplo, cheiros podem dar fome na gente. Um cheiro pode colocar a gente num estado de luta ou fuga, num estado de sobrevivência. Por exemplo, cheiro de incêndio, se a gente está num prédio e começa a ter cheiro de incêndio, todo mundo vai ficar meio desesperado e vai ativar o instinto da gente, o instinto de sobrevivência aí. Beleza? Então, os cheiros, eles são muito importantes, estão muito associados à nossa memória, às nossas emoções e aos nossos instintos, justamente porque o primeiro par cranial, que é o par olfatório, ele se origina de uma maneira muito precoce e ele ajuda na formação do sistema límbico, que é o nosso sistema das nossas emoções, do instinto e da memória. E isso é muito importante que vocês saibam, e a Benítez, ela dá muita ênfase nisso. Tá. Além disso, o primeiro par cranial, ele é o único par que vai ter, o único dos 12 que vai ter a sua saída aqui na fossa anterior da endobase do crânio, que o orifício de saída dele vai ser a lâmina cribosa, né? Na fossa anterior da endobase do crânio. Como ele é um par cranial sensitivo, assim, o Donati ele gosta de fazer umas separações. Se um par cranial é sensitivo, ele não sai do crânio, ele entra no crânio. E se o par cranial é motor, ele sai do crânio. Porque as fibras sensitivas são aferentes, então elas entram no crânio para chegarem ao sistema nervoso central. E as fibras motoras ou parasimpáticas, como elas são eferentes, elas saem do sistema nervoso central, ou seja, elas saem do crânio. Então ele faz essa diferenciação da nomenclatura de acordo com a função. Agora, para simplificação, eu não vou fazer isso, eu só vou falar orifício de saída mesmo, e eu vou relacionar o par cranial ao orifício de saída para ficar mais simples, inclusive mais didático. Então, o orifício de saída das fibras do nervo olfatório vai ser a lâmina cribosa na fossa anterior da endobase do crânio. Beleza? Ou seja, o nervo olfatório ele vai meio que deitar na lâmina cribosa e as suas fibras vão passar através dos seus buraquinhos. E uma coisa é que o nervo olfatório, as fibras do nervo olfatório, elas são as únicas, um dos poucos pares craniais que entram em contato direto com o meio externo. Porque imagina, aqui a gente tem as fossas nasais e a gente tem aqui a mucosa olfatória. A mucosa olfatória, ela, como a gente tem... Basicamente, as nossas fossas nasais são meio externo ao nosso corpo. Porque entra ar, entra o que for, entende? Ou seja, as nossas fossas nasais são consideradas meio externo ao nosso corpo, porque justamente o ar externo está aqui nas fossas nasais. Então, basicamente, as fibras do primeiro par cranial são as fibras, é o único par cranial, né, que entra em contato aí com o meio externo. E justamente por causa disso, essas fibras do nervo olfatório elas também são o único tecido nervoso, um dos poucos tecidos nervosos do sistema nervoso central que eles conseguem se regenerar, perdão, que eles conseguem se regenerar e eles conseguem, o sistema nervoso central ele faz uma reposição constante das fibras receptoras do par olfatório. E é uma das poucas localizações no sistema nervoso periférico, né, porque são par craniais, mas, enfim, são as poucas localizações do sistema nervoso onde há uma reposição constante dos neurônios. Isso é muito importante porque, por exemplo, no caso do COVID, uma das manifestações de COVID é a disgéusia ou agéusia, que é a modificação da captação de cheiros e de gostos, ou a total ausência da captação de cheiros e de gostos, que se chama disgéusia ou agéusia. E esse estado de não captação de cheiros e gostos, ele seria permanente, vitalício,
para o resto da vida da pessoa se os neurônios não regenerassem. Ou seja, a gente deu sorte aí do nervo olfatório ser uma das poucas regiões aí onde existe a constante regeneração de neurônios, porque senão, quem pegasse Covid e perdesse o olfato, ia perder o olfato pelo resto da vida. Nunca mais ia sentir cheiro nem gosto algum. E aí ia ser uma doença bem pior do que foi, né? Ia deixar uma sequela aí vitalícia permanente para a pessoa. Então, é isso. E acredito que eu falei tudo. Basicamente isso. Então vamos para o segundo par cranial. O segundo par cranial, pessoal, é o nervo óptico. Esse par cranial, ele também é um dos pares craniais telereceptivos, porque a gente não precisa entrar em contato direto com a fonte do estímulo para poder enxergar essa fonte do estímulo, ou seja, a fonte da luz. Esse par cranial ele tem a função de captar os raios de luz, né? E transformar isso em estímulo elétrico e depois ele envia esse estímulo elétrico ao nosso córtex cerebral do lóbulo occipital para que a gente consiga se tornar consciente do que a gente está enxergando. E é um nervo predominantemente sensitivo, né? Ele é somente sensitivo, na verdade, assim como o primeiro par cranial, e é responsável pelo sentido da visão. Ele vai inervar aqui a retina fotossensível, que é o fundo dos olhos aí, que tem a capacidade de captar os raios de luz. E ele vai formar a capa ganglionar aí da retina, né? Que é uma das 10 capas da retina, que isso aí vocês vão ver em histologia. E o orifício de saída do nervo óptico seria o conduto óptico da fossa média, que no caso ele vai passar por esse conduto óptico junto com a artéria oftálmica. A gente lembra aí da endobase do crânio que o conduto óptico passa nervo óptico e artéria oftálmica. Nervo óptico, segundo o par cranial que a gente está estudando agora. Outra coisa que vocês têm que saber é a via óptica. Porque a gente tem aqui, ó, é uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, que é muito importante. A gente tem dois olhos e cada olho vai ter a sua retina fotossensível e o nervo óptico ele vai inervar a retina fotossensível meio que ele vai inervar as duas metades do fundo do olho. Ou seja, a gente vai ter um polo temporal do olho e um polo nasal. Ou seja, a gente vai ter a retina temporal e a retina nasal dos dois olhos. Eu acho que eu vou preferir desenhar isso aqui para ficar melhor. A gente tem um olho aqui, outro olho aqui. Tá. A gente vai ter aqui, pessoal. Ó, essa vai ser a retina temporal. Essa aqui vai ser também a retina temporal. Depois, a gente vai ter a retina nasal, porque entre os olhos a gente tem o nariz, então essa retina aqui se chama nasal. E a gente tem o nariz aqui. Tá. A retina temporal, digamos que esse aqui, ó, é o olho. Esse aqui vai ser o olho esquerdo e esse aqui vai ser o olho direito. Vamos lá. A gente tem aqui a retina nasal e a retina temporal. Vamos lá. Dos dois olhos, né, vão se originar aqui o nervo óptico. O nervo óptico ele vai entrar no crânio passando pelo conduto óptico, passando por aí junto com a artéria oftálmica. E os dois nervos ópticos eles vão se juntar formando o quiasma óptico. O quiasma óptico é essa região aqui onde os dois nervos ópticos se juntam. Esse aqui, ó, essa região de junção aqui é chamada quiasma óptico. Aí, beleza. Depois do quiasma óptico, os nervos ópticos se separam de novo. E essa continuação aqui, ela se chama cinticha óptica, que é basicamente isso aqui, ó.
que vai formar aqui, né, a via óptica. Os dois nervos ópticos se juntam, formam o quiasma óptico, que é o entrecruzamento dos nervos ópticos, e depois forma a cinticha óptica, que é depois do entrecruzamento. Beleza. Agora, o que acontece? A gente tem aqui a retina nasal e a retina temporal. Beleza? A retina nasal é como se fosse um espelho. Você tem um espelho virado para cá e um espelho virado para lá. Essa retina nasal, ela vai ser responsável por captar os raios de luz do campo de visão periférica dos dois olhos. Ou seja, os raios de luz que entram de fora para dentro, os raios de luz da nossa visão periférica, eles vão ser captados pela nossa retina nasal, porque é como se fosse um espelho. Se você tem um espelho virado para lá, ele vai captar a luz que vem de fora. Ou seja, a nossa retina nasal dos dois olhos, aqui os raios de luz, eles vão incidir aqui, eles vão vir da minha visão periférica e eles vão ser captados pela minha retina nasal. Isso vai acontecer nos dois olhos. Ou seja, a retina nasal dos dois olhos vai ser responsável por captar a visão periférica, ou também chamado campo de visão periférica ou campo de visão temporal. Beleza? Ou seja, retina nasal capta o campo de visão temporal. E a retina temporal capta o campo de visão nasal. Beleza? Meio que ao contrário, porque você tem um espelho aqui. Você tem um espelho virado para lá, ele vai captar a luz que incide do externo. Isso é um pouco de física óptica também, que vai acontecer aqui. E aí o que acontece? A nossa retina nasal, que vai vir captando o campo de visão temporal ou campo de visão periférica dos dois olhos, ela vai percorrer o nervo óptico dessa forma aqui. As duas retinas nasais. Deixa eu apagar aqui para ficar certinho. Aqui, as duas retinas nasais, elas vão percorrer o nervo óptico dessa forma aqui. E o que acontece? Como elas são as fibras que estão mais internas, são elas, as fibras nasais, que vão cruzar para o lado contralateral, formando o quiasma óptico. Ou seja, são as fibras que formam a retina nasal que vão se cruzar para o lado contralateral e formar o quiasma óptico. O quiasma óptico, ele é um entrecruzamento das fibras nasais, que estão carregando a visão periférica ou visão temporal dos nossos dois olhos. Isso aqui é muito importante. Aqui, ó. E depois, a gente vai ter aqui a retina temporal, que é responsável por captar o nosso campo de visão nasal. Ela vai percorrer o nervo óptico da seguinte maneira. Ela vai vir aqui do lado mais externo e ela não vai cruzar no quiasma óptico, ela vai continuar homolateral. Beleza? Ou seja, a outra vai acontecer a mesma coisa. A retina temporal, que carrega o campo de visão nasal, ela vai percorrer o nervo óptico e ela não vai se cruzar. Ela vai continuar homolateral. Ela vai continuar do mesmo lado. Deixa eu desenhar aqui melhor para ficar mais... Ou seja, o quiasma óptico está formado pelo entrecruzamento somente das fibras nasais. As fibras temporais não entrecruzam no quiasma óptico. Aqui, ó, a fibra temporal do olho direito vai vir aqui e continuar homolateral. Beleza? E esse aqui é o quiasma óptico. O quiasma óptico ele vai estar formado pelo entrecruzamento das fibras nasais dos dois olhos, que carregam o nosso campo de visão temporal ou campo de visão periférica. Qual que é a função disso? Qual que é a lógica? A lógica disso é que quando eu estou olhando, quando eu estou observando aqui o meu nervo óptico, isso aqui, pessoal, é nervo óptico. Nervo óptico é isso aqui. O nervo óptico, ele carrega as fibras da retina nasal e temporal de um olho inteiro. Essas fibras, elas vão percorrer e formar o nervo óptico e as fibras nasais vão se cruzar para o lado contralateral, formando o quiasma óptico. E depois a gente vai ter... Esse aqui é o quiasma óptico. Quiasma óptico. Depois a gente vai ter a cinticha óptica, que é depois do entrecruzamento. Cinticha óptica. A cinticha óptica, ela vai estar formada pelas fibras. Por exemplo, aqui eu vou ter a cinticha óptica do olho
esquerdo. A cintixa óptica esquerda, por exemplo, porque esse aqui é o lado esquerdo. Eu vou colocar cintixa óptica esquerda. A cintixa óptica, ela vai carregar as fibras temporais, ela vai carregar as fibras da retina temporal homolateral e ela vai carregar as fibras também da retina nasal contralateral, porque a nasal cruzou para o outro lado no quiasma óptico. Beleza? Ou seja, a cintixa óptica carrega o temporal, as fibras temporais homolaterais e as fibras nasais contralaterais. Ou seja, se eu tenho aqui a cintixa óptica esquerda, ela vai estar formada pelas fibras da retina temporal homolateral, ou seja, temporal do olho esquerdo, e ela vai estar formada também pelas fibras nasais do olho direito. Beleza? Essa é a lógica. Por que eu estou falando isso aqui? E por que isso aqui é importante? Isso aqui é importante porque existem traumas ou tumores que eles vão afetar as fibras do nervo óptico, ou as fibras do quiasma ou da cintixa óptica de maneiras diferentes. E existem também, existem não só tumores, mas existem traumas também, ou cirurgias, ou até existem questões hipotéticas que vocês têm que saber, dependendo do corte, de que corte eu faço na minha via visual, qual afetação eu vou ter no meu campo visual. Por exemplo, como é que vai ficar a visão do ser humano? A gente representa a visão do ser humano dessa forma aqui, ó. A gente coloca dois olhinhos e a gente põe aqui, ó, olho esquerdo e olho direito. Se a visão do paciente ela está perfeita, então a gente coloca aqui duas bolinhas brancas. Beleza. Agora, deixa eu apagar aqui. Agora, por exemplo, o que acontece se eu faço um corte aqui? Por exemplo, eu faço um corte aqui e chamo isso aqui de corte 1. Esse aqui é o meu corte hipotético 1. Ou eu faço um corte aqui, ou acontece um traumatismo, ou acontece um tumor nessa região aqui que vai afetar as vias visuais do paciente. Como é que vai ficar a visão do paciente? Eu vou cortar a visão de um olho inteiro. Ou seja, todo esse meu olho aqui vai ficar afetada a visão dele. Então, a gente representa a visão desse paciente dessa forma. Porque ele simplesmente não enxerga do olho esquerdo. Agora, o que acontece... O que acontece, por exemplo, se eu faço um corte... O que acontece se eu faço um corte aqui? A nível do quiasma óptico. Se eu faço um corte longitudinal a nível de quiasma óptico. Primeiro, quais são as fibras que vão formar o quiasma óptico? Quais são as fibras que eu estou afetando aqui? Essas fibras, o quiasma óptico ele vai estar formado pelo entrecruzamento das fibras nasais de ambos os olhos. Ou seja, eu vou estar cortando a fibra nasal de ambos os olhos. Essas fibras nasais da retina nasal, a retina nasal ela capta o campo de visão periférica, ou seja, o campo de visão temporal. Ou seja, o meu paciente, como é que vai ficar a visão dele? Ele só vai ter a visão da retina temporal de ambos os olhos. Ou seja, como é que vai ficar a visão dele? Eu corto esse aqui no meio. Esse aqui seria o corte 2, né? Corte 2, longitudinal de quiasma. A visão do paciente ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Ele simplesmente não vai enxergar a visão periférica de ambos os olhos. A visão dele vai ficar dessa forma aqui, ó. Beleza? Ou seja, o nome disso aqui é, em primeiro lugar, a gente vai ter o corte 1, que a gente tem o olho esquerdo do paciente completamente afetado. O nome disso aqui vai ser anópsia esquerda. Beleza? Anópsia. Ópsia quer dizer visão. A quer dizer falta. Ou seja, ele vai ficar com anópsia esquerda, ou simplesmente cegueira do olho esquerdo. Porque o olho esquerdo do paciente vai ficar completamente cego. Beleza? O corte 1, ele vai gerar uma anópsia esquerda. Agora, o corte 2, o paciente ele perdeu a visão periférica ou visão temporal de ambos os olhos. Por quê? Foram cortadas as fibras nasais de ambos os olhos. Porque fez um corte longitudinal de quiasma óptico. Ele perdeu a visão temporal de ambos os olhos.
O nome disso aqui é hemianópsia temporal. Beleza? Porque ele perdeu a visão, a metade da visão de ambos os olhos. Ou seja, o nome disso é hemianópsia temporal, porque ele perdeu a visão de ambas os campos de visão temporal dele, porque cortou as fibras nasais. Depois, vou fazer um outro corte aqui. Se eu fizer um corte, fazer um corte 3. O que acontece se eu faço um corte assim, ó, a nível da cintixa óptica? Quais são as fibras que foram afetadas aqui? Lembrando que a cintixa óptica, ela carrega as fibras temporais homolaterais e nasais contralaterais. Ou seja, eu vou afetar o meu campo de visão temporal do mesmo, quer dizer, eu vou afetar a minha retina temporal do mesmo lado, do lado homolateral, e vou afetar a minha visão, o campo de visão, perdão, eu vou afetar a retina nasal do campo do olho contralateral. Ou seja, a visão do paciente ela vai ficar assim, ó. Vamos ver. Fazer certinho aqui, a gente acompanha a fibra e depois a gente só escurece ali o olho que tá afetado. Primeiro, as fibras temporais. Essas fibras temporais do mesmo lado, ou seja, do olho direito do paciente, ela vai captar a visão nasal do olho direito, ou seja, esse paciente vai perder essa visão aqui. Por quê? Essas fibras temporais elas vão captar os raios de luz que vêm da região nasal dele, do campo de visão nasal. E também a gente vai ter as fibras nasais do lado contralateral, que captam a visão periférica daqui, ou seja, o paciente vai ficar com essa visão aqui, ó, no corte 3. Beleza? E o nome disso aqui é hemianópsia homônima esquerda. Por quê? Porque o paciente, hemianópsia, porque ele perdeu metade da visão, hemianópsia homônima esquerda, é porque ele perdeu todo o campo de visão do lado esquerdo dele. Porque ele simplesmente não vai enxergar nada do que vem do lado esquerdo dele. Beleza? Ele não vai enxergar completamente, ele não vai enxergar nada, nem do campo de visão nasal do olho direito, nem do campo de visão temporal do olho esquerdo. Ele não vai enxergar simplesmente nada que vem do lado esquerdo dele. Ou seja, se eu faço um corte a nível esse corte 3 aqui a nível da cintixa óptica. Ou seja, o nome desse 3 aqui vai ser hemianópsia homônima direita. Se eu fizesse um corte aqui, na outra cintixa, eu teria uma hemianópsia homônima esquerda. Porque o paciente, quer dizer, uma hemianópsia homônima direita, porque o paciente não ia enxergar nada que vem, nenhum raio de luz que vem do lado direito dele. Beleza? No caso, estaria colorido, aí o pretinho estaria do lado direito, porque ele perderia a visão nasal do olho esquerdo e a visão temporal do olho direito. E isso vocês têm que saber, pessoal, tanto as fibras quanto os cortes que podem ser feitos. Porque normalmente cai uma questão para vocês darem o nome da patologia que pode acontecer no paciente ou selecionarem qual que é o campo de visão que o paciente vai ter. Então, eu aconselho que vocês desenhem isso aqui e treinem pelo menos esses 3 cortes aqui. Podem acontecer de cobrar um outro corte, tipo um corte parcial aqui. Por exemplo, um corte parcial aqui, ele iria, por exemplo, se eu faço um corte 4, um corte parcial, isso aqui só vai afetar a retina temporal do olho direito, por exemplo. E aí o campo de visão seria esse, basicamente. Se eu faço um corte 4, aqui, ó, eu afeto somente as fibras temporais da retina do olho direito que carrega o campo de visão nasal. Ou seja, a visão do paciente estaria aqui, ó. O nome disso aqui seria hemianópsia nasal direita, porque o paciente não enxerga do campo de visão nasal do olho direito. Então, seria uma hemianópsia nasal direita. Beleza? Então, é basicamente isso, pessoal. Quando afeta o olho inteiro, é simplesmente a anópsia do olho, né? A anópsia do olho esquerdo aqui, no caso do corte 1. Beleza? Então, é necessário que vocês saibam pelo menos esses 3 cortes principais aqui, né? E, por exemplo, se eu faço um corte assim, ó,
Se eu faço um corte longitudinal de quiasma, ainda dá para enxergar alguma coisa. Agora, se eu faço um corte transverso de quiasma, eu afetei toda a via visual do paciente. Aí o paciente ele simplesmente fica completamente cego. Ele teria uma anópsia completa dos dois olhos. Anópsia bilateral. Beleza? Seria simplesmente cegueira completa. Aí é isso, pessoal. Vocês têm que saber esses desenhos aqui. Eu aconselho que vocês treinem desenhar isso aqui. E treinem pelo menos esses 3 cortes que eu fiz. Que é o que mais tem chance de ser perguntado. E basicamente essas são as vias ópticas, pessoal. A gente vai ter aqui os 2 olhos, retina temporal e nasal, forma o nervo óptico, né? O nervo óptico ele carrega as fibras da retina temporal e nasal de um olho inteiro. Depois, formando o quiasma óptico, a gente tem o entrecruzamento das fibras nasais somente, dos 2 olhos, e depois do quiasma óptico a gente tem a cinticha óptica. Que a cinticha óptica ela vai estar formada pelas fibras temporais homolaterais e nasais contralaterais. Depois, a gente vai ter o sentido, o estímulo da luz, ele vai ainda chegar aqui no corpo geniculado lateral do tálamo, ou seja, o nosso sentido da visão ele é regulado pelo tálamo, pelos corpos geniculados laterais. Esses corpos geniculados laterais ainda vão entrar em conexão, eles vão estar conectados aí com os tubérculos quadrigêmeos superiores do mesencéfalo, que são responsáveis pelo reflexo da visão, que a gente viu ontem. E depois, os corpos geniculados, já vai haver a projeção do tálamo, né, a projeção dessas fibras, até o córtex cerebral do nosso lóbulo occipital, que é o lóbulo cerebral responsável pelo sentido da visão, que é a nossa corteza óptica chamada, né? Basicamente, essa é a via visual, pessoal, a via da visão, a via nervosa da visão. Depois, a gente vai ter o terceiro par cranial, que é o motor ocular comum, ou oculomotor. Esse terceiro par cranial, assim, os pares craniais, no geral, eles podem ter 3 funções. Função sensitiva, função motora e função parasimpática. Existem alguns pares craniais que são puramente motores, existem alguns pares craniais que são puramente sensitivos, e no caso, esse terceiro par cranial, ele vai ser motor e ele também vai ser parasimpático, beleza? Existem alguns que misturam essas funções. No caso, o motor ocular comum, ou terceiro par cranial, ele vai ser o primeiro par cranial parasimpático. Ou seja, existem 12 pares craniais, a gente estuda eles na sequência, né, do 1 ao 12, e o terceiro par cranial ele vai ser o primeiro par cranial parasimpático, que tem alguma função parasimpática. O que é o sistema parasimpático e sistema simpático, pessoal? Esse aí é do sistema autônomo. O sistema autônomo, que seria basicamente o sistema automático do nosso corpo. Ele vai controlar funções automáticas, funções que são involuntárias do nosso corpo, que a gente não consegue controlar. E aí o sistema simpático e parasimpático são os 2 sistemas antagônicos que eles vão regular essas funções involuntárias. No caso, os pares craniais eles vão ter algumas funções parasimpáticas. No caso, o terceiro par cranial, que é o motor ocular comum ou oculomotor, ele vai ter função motora, né? Que ele se chama motor ocular comum, basicamente ele vai inervar a maioria dos músculos das órbitas oculares. Ou seja, o motor ocular comum, ele vai inervar a maioria dos músculos de movimentação dos olhos. A gente tem aqui 6 músculos que vão movimentar os olhos, que vai permitir com que a gente olhe para um lado, para cima, para baixo, o que seja. Esses músculos a gente tem 4 músculos retos e 2 músculos oblíquos. Os 4 músculos retos, quando eles vão estar associados à esclera dos nossos olhos, que é o tecido fibroso externo, aos globos oculares. E, no caso, esses músculos retos, quando eles contraem, eles simplesmente mexem os olhos em uma direção basicamente cruciforme, ou seja, ou para fora, ou para dentro, ou para cima, ou para baixo. Ou seja, os músculos retos, eles mexem os olhos de uma maneira reta. E a gente vai ter 2 músculos oblíquos, o oblíquo maior e o oblíquo menor. Os músculos oblíquos, eles mexem os olhos de uma maneira oblíqua.
No caso, o oblíquo maior ou oblíquo superior, quando ele contrai, ele vai mexer os olhos para uma direção oblíqua inferior para fora. Ou seja, ele também é chamado, responsável pela mirada patética, né, que é para baixo e para fora. E o oblíquo menor, ele é responsável por girar os olhos para dentro e para cima, ou seja, seria na direção contrária do oblíquo maior. No caso, o motor ocular comum, terceiro par cranial, ele vai inervar a maioria desses músculos, menos dois, que é o oblíquo maior e o reto externo. Beleza? Porque o oblíquo maior, ele vai ter um par cranial que vai inervar só ele, que é o quarto par cranial, patético ou troclear. E o reto externo, ele vai ter um par cranial para inervar só ele, que é o sexto par cranial, motor ocular externo, que inerva o músculo reto externo dos olhos. Ou seja, o motor ocular comum, ele vai inervar o reto superior, o reto interno, o reto inferior e o oblíquo menor. Por isso que ele se chama motor ocular comum. Beleza? Ele vai inervar a maioria dos músculos de movimentação dos olhos. Essa é a função motora dele. A função parasimpática do terceiro par cranial vai ser a função de fazer a contração da pupila, ou seja, ele vai ser responsável por fazer a miose da pupila. O movimento de contração da pupila se chama miose, pessoal. Que a gente tem aqui, ó, a gente tem dois olhos, um com a pupila contraída, que é a miose, que é uma função do sistema parasimpático, que no caso é a função do terceiro par cranial. E a gente tem a dilatação da pupila, que se chama midríase, que é uma função do sistema simpático. Ou seja, os dois sistemas são antagônicos. E aí, os dois trabalhando de uma maneira equilibrada, né, um equilíbrio dinâmico aí, vai regular as nossas funções involuntárias. Basicamente, essa vai ser a função parasimpática do terceiro par cranial, de mioses da pupila. Ele vai contrair a pupila. E o núcleo parasimpático do terceiro par cranial, que também a Benítez adora, ela sempre pergunta isso na final, por exemplo, né? Ela perguntou isso para mim quando eu fui fazer a final com ela. E também, geralmente, essa pergunta também cai no teórico, que é o núcleo parasimpático do primeiro par parasimpático que a gente tem, que é o terceiro par cranial. O núcleo parasimpático é esse nome aqui, é o núcleo de Edinger-Westphal. Esse cara aqui era um cientista alemão, ou seja, esse nome aqui é um nome alemão. Beleza, pessoal? Núcleo parasimpático do terceiro par cranial, que é o núcleo de Edinger-Westphal, responsável pela miose da pupila. E a gente tem a gente tem um quadro patológico também chamado anisocória. Porque, por exemplo, as duas pupilas elas têm que estar com o mesmo tamanho. Esse estado das duas pupilas estarem do mesmo tamanho se chama isocória. Quando uma pupila está com um tamanho diferente da outra, isso se chama anisocória. E a anisocória, ela geralmente é originada por causa de um desbalance aí do sistema nervoso. Ou um desbalance simpático ou um desbalance parasimpático. Só que a anisocória, ela não é um sinal benigno. Ela geralmente indica algum processo realmente perigoso que pode estar acontecendo no sistema nervoso central. Por exemplo, um AVC, por exemplo, um tumor. Entende? Então, a gente tem que prestar atenção aí no tamanho da pupila dos pacientes, principalmente quando a gente trabalha no shock room, quando trabalha na emergência e tal. Porque a anisocória é realmente um sinal que não é bom. Depois, vamos para o quarto par cranial, que é o chamado troclear ou patético. O quarto par cranial, pessoal... e outra coisa, que eu acabei não falando no terceiro. O terceiro par cranial, pessoal, ele vai ter a sua origem aparente. A gente já falou da origem aparente de todos os pares craniais na aula passada, mas vou retomar aqui. O terceiro par cranial ele vai ter a sua origem aparente na cara anterior do surco mesencéfalo-pontino. Esse é o terceiro par cranial. E ele vai sair do crânio passando pela hendidura esfenoidal. A hendidura esfenoidal da fossa média da endobase do crânio,
ela vai ser um grande lugar de passagem de pares craniais, porque através da hendidura esfenoidal vai passar os pares craniais 3, 4, 5 e 6. E esses pares, a maioria vai estar associados aí à inervação dos músculos dos olhos e vai ter a primeira rama do trigêmino, né, que vai estar, na verdade, relacionada à inervação da pele. Que a gente já vai ver. E o ponto de emergência do quarto par cranial, ou seja, a origem aparente do quarto par cranial vai ser, ele vai se originar da parte posterior do surco mesencefalopontino. Ou seja, o quarto par cranial, ele é o único que se origina da cara posterior do tacho cerebral. Isso é uma característica única dele que se pergunta. Ou seja, o quarto par cranial troclear ou patético, ele é o único par cranial que se origina na parte posterior do tacho cerebral. E ele vai ser unicamente motor, ele só vai ter função motora de inervar um só músculo também. Que no caso, ele vai inervar o músculo oblíquo maior, que ele é responsável por girar os olhos para baixo e para o lado externo, que também é chamada mirada patética, né? Para baixo e para externo. E esse par cranial é basicamente isso, pessoal. Ele vai inervar o oblíquo maior, que é responsável pela mirada patética, é por isso que ele se chama patético também. E ele é puramente motor, e ele é o único que se origina na cara posterior do tacho cerebral. É basicamente isso que tem para falar dele. E ele também vai sair do crânio através da hendidura esfenoidal. Aqui, ó, eles emergendo da parte posterior aqui. Cara anterior origina todos os outros 11. Da parte posterior, ele é o único que se origina aqui, a sua emergência ou sua origem aparente. Depois a gente tem o quinto par cranial, que é o trigêmino. O trigêmino, ele vai ter função sensitiva e função motora. A função sensitiva do trigêmino, em primeiro lugar, ele se chama assim trigêmino. Por quê? Ele vai se originar aqui, basicamente do meio da protuberância, ou do meio da ponte de Varólio. Ele vai se originar aqui no meio da protuberância e ele vai ter um gânglio. Esse gânglio aqui do trigêmino, ele é muito importante, ele se chama gânglio de Gasser, que é esse gânglio aqui, que é a origem em comum dos 3 nervos do trigêmino. Ele se chama assim porque justamente ele origina 3 nervos, trigêmeo, ou trigêmino, porque ele origina 3. Esses nervos, eles vão ser, a gente vai ter o nervo oftálmico, não confundir com o nervo óptico, que é o segundo par cranial. A gente vai ter o nervo oftálmico, o nervo maxilar superior e o nervo maxilar inferior. Beleza? Esses são os 3 nervos do trigêmino. O trigêmino, ele vai ter a sua função sensitiva, basicamente de ser, ele vai inervar o rosto, ele vai inervar a cara. E para vocês saberem o território de inervação das 3 ramas do trigêmino, basicamente a gente separa o rosto aqui através da comissura dos olhos e da comissura labial. E aí a gente vai separar o rosto em 3. Essa parte acima da comissura dos olhos é o território de inervação, aqui ó, basicamente da comissura dos olhos para cima, vai ser a inervação da primeira rama do trigêmino, que é o nervo oftálmico. Depois, a parte do rosto entre as 2 comissuras, a comissura dos olhos e a comissura da boca, essa região maxilar aqui é justamente o território de inervação da segunda rama do trigêmino, que é o maxilar superior. E essa parte aqui, ó, abaixo da comissura da boca, a parte do queixo aqui, basicamente da mandíbula, ela vai ser o território de inervação da terceira rama do trigêmino, que vai ser a rama maxilar inferior. Basicamente, esses são os 3 territórios de inervação das 3 ramas do trigêmino, da função sensitiva dele. E a função motora do trigêmino vai ser basicamente de inervar os músculos da mastigação, que a gente já viu esse conceito no primeiro parcial, quando a gente estudou músculo, que a gente tem os músculos da mastigação, temporal, masseteiro, pterigóide interno e externo, e o ventre anterior do digástrico. Todos esses músculos, eles vão estar inervados pelo trigêmino. Beleza? Então, todos esses músculos aí, eles vão compor a função motora do trigêmino. E é basicamente isso. Um conceito que eu já vou introduzir para vocês é que a via sensitiva do trigêmino, a gente tinha aqui os nervos sensitivos,
Todas as vias sensitivas, quando a gente via da medula, a gente tinha aquele gânglio da raiz posterior da medula. Aquele gânglio lá, formado por neurônios pseudomonopolares, eu falei para vocês que ele vai ser sempre o primeiro neurônio de todas as vias sensitivas da medula. E isso é verdade. Agora, o trigêmino, ele não faz parte da medula. Esse gânglio de Gasser aqui do trigêmino, ele vai possuir os neurônios, os somas neuronais, que vão ser os primeiros neurônios da via sensitiva do trigêmino. Ou seja, esse gânglio de Gasser, ele corresponde ao neurônio aí do gânglio da raiz posterior da medula. Só que é próprio do trigêmino. Esse gânglio de Gasser aqui, ele vai possuir o primeiro neurônio da via sensitiva do trigêmino. Depois, sexto par cranial. Vai ser um par cranial com função estritamente motora, somente motora, que ele vai ser um motor ocular externo ou também nervo abdúcens. Porque ele vai ter a função somente motor. Ah, tá. Outra coisa aqui é o orifício de saída dos 3 gânglios do trigêmino, pessoal. Os 3 gânglios do trigêmino, assim, você tem o gânglio de Gasser e as 3 ramas do trigêmino. E a gente viu já em endobase do crânio que a gente tem que saber aí por onde saem os nervinhos. No caso, o nervo oftalmico, a primeira rama do trigêmino, também chamado de V1, as 3 ramas do trigêmino, elas podem ser chamadas de V1, V2 e V3. Porque basicamente V é um número em romano, né, para 5. 5 basicamente V é a letra que representa o número romano 5, porque o trigêmino é o 5º par cranial. Então, as 3 ramas do trigêmino, elas podem ser chamadas de V1, V2 e V3, sendo V1 o nervo oftalmico, V2 maxilar superior e V3 maxilar inferior. O orifício de saída dessas 3 ramas é o nervo oftalmico, ele vai sair pela hendidura esfenoidal, a rama maxilar superior vai sair pelo agorreiro redondo maior e a maxilar inferior vai sair pelo agorreiro oval. Beleza, pessoal? Que a gente lembra aí do primeiro parcial. Depois a gente vai ter o sexto par cranial, que é o motor ocular externo, ou chamado abdúcens também, que ele vai ter função estritamente motora, que ele vai ter a função de inervar o músculo reto externo. Por isso que ele se chama motor ocular externo. Ele vai inervar o músculo reto externo dos olhos. É só esse músculo aqui que ele vai inervar. Ele também pode ser chamado abdúcens porque a função desse músculo é fazer a abdução dos olhos, ou seja, ele faz os olhos mirarem, olharem assim para o externo, chamada abdução também. Esse conceito aqui da rodízio do facial eu já expliquei. É que aqui a gente tem o núcleo motor do sexto par cranial, que é o motor o núcleo do par motor ocular externo, que esse núcleo ele vai ser encontrado na fossa romboide, que eu desenhei para vocês ontem, e esse núcleo ele vai estar envolvido pela fibra do sétimo par cranial, que é o nervo facial, formando a rodízia do facial, ou eminência teres, ou eminência facial, lá na nossa fossa romboide, que é o piso do quarto ventrículo. Ou seja, a eminência facial, ou rodízia do facial, é o reparo anatômico na fossa romboide para se encontrar o núcleo motor do sexto par cranial, motor ocular externo. Agora a gente vai falar do nervo facial, o sétimo par cranial. O nervo facial, ele é o primeiro nervo que a gente vê que ele vai ter as 3 funções. Ele é motor, sensitivo e parasimpático também. E o que acontece? O nervo facial, pessoal, ele é muito importante, vocês têm que saber todas as funções deles. Porque a gente tem a paralisia facial, né, ou paralisia de Bell, que é uma patologia que vocês já são perguntados agora no primeiro ano. A gente tem aqui a função motora do nervo facial, é basicamente inervar os músculos da mímica, os músculos da face, das expressões faciais. Beleza? Como a gente tem 2 nervos faciais, cada um vai inervar uma metade da cara, né? Uma metade do rosto aí. E, além disso, o nervo facial,
ele também vai inervar, ele vai inervar aqui o músculo cutâneo, que é associado ao pescoço, que, caramba, eu esqueci o nome do... Caramba, eu realmente esqueci o nome do músculo, mas beleza. E ele vai inervar também o ventre posterior do digástrico e ele também vai inervar o músculo do estribo, beleza? Que é o menor músculo estriado esquelético que a gente tem no corpo. Ele é um músculo que vai estar presente no nosso ouvido médio e ele vai aumentar ou diminuir a nossa sensibilidade sonora. Quando ele contrai, ele diminui a nossa sensibilidade sonora, pessoal. Ou seja, ele vai regular aí justamente a nossa audição, né? O sentido da nossa audição. E essas vão ser as funções motoras do sétimo par cranial. Depois, a gente vai ter a função sensitiva do sétimo par cranial. A função sensitiva do nervo facial vai ser de inervar os 2/3 anteriores da língua, do sentido do gosto. A língua, pessoal, ela tem uma inervação bem diversa, assim. São vários nervos que vão inervar a língua. Porque a gente tem aí a inervação sensitiva da língua, no sentido do gosto, né? Que vai inervar ali as nossas... vai inervar as nossas... Oh, caramba! Vai inervar nossas papilas gustativas, beleza? E aí, os nervos que inervam as papilas gustativas são os nervos que vão oferecer para nós a nossa sensibilidade gustativa, a sensibilidade de gostos. E o sentido do gosto da língua, ele vai ser dado aqui pelo sétimo par cranial, que é o facial, que vai inervar os 2/3 anteriores da língua, e pelo nono par cranial, que é o glossofaríngeo, que vai dar a sensibilidade do gosto do 1/3 posterior restante da língua. Depois, a língua ainda vai ter uma inervação motora, que é para movimentar a língua, né? Que seria do duodécimo par cranial, que vai ser o nervo hipoglosso, e depois a gente vai ter uma inervação de termalgésia e de tato da língua também, que ela vai ser dada pelo quinto par cranial ou trigêmino. Beleza? A língua ela também vai precisar de um sentido de termalgésia, de dor e de calor, e também de tato, que é o tato, basicamente o tato da língua seria um tato grosso já, que é dado também pelo quinto par cranial. Ou seja, a gente vai ter aí uma das funções do sentido do gosto, né, da língua, os 2/3 anteriores, que é o maior território da língua, vai estar inervado aí pelo sétimo par cranial, que é o nervo facial. E depois a gente vai ter o sentido parasimpático do nervo facial também, que ele vai ser responsável por inervar as glândulas lacrimais, isso aqui é muito importante, porque o nervo facial ele é responsável pela liberação, o sistema parasimpático ele é responsável pela liberação das lágrimas para a lubrificação e proteção dos olhos. E o nervo facial também ele vai inervar as duas glândulas salivares menores, que vai ser a sublingual e a submaxilar ou submandibular, né? Que a gente vai ter aí basicamente 3 glândulas salivares nos dois lados aqui da nossa boca. A gente vai ter a maior glândula, que é a parótida, que no caso, a parótida vai estar inervada pelo nono par cranial, glossofaríngeo, só que o facial ele vai inervar as outras duas menores, que são a sublingual e a submandibular, também responsável pela liberação de saliva. Ou seja, todas essas são as funções do sétimo par cranial. E aí o que acontece quando ele para de funcionar? Quando existe uma paralisia facial periférica. Essa paralisia facial periférica, também chamada de parálise de Bell, é quando um nervo facial de um só lado, ele para de funcionar. Justamente acontece uma paralisia facial, do nervo facial. E aí, quando acontece essa paralisia, todas as funções que o nervo facial tem desse lado do rosto, desse lado da cabeça, elas não vão existir mais, causando algumas alterações aí. Como o nervo facial ele tem funções motoras, sensitivas e parasimpáticas, a parálise de Bell ela acontece aí alterações motoras, sensitivas e parasimpáticas também. Terminar de explicar a paralisia, daí a gente já faz uma pausa.
E aí o que acontece? Quais vão ser essas alterações motoras sensitivas e parasimpáticas? Primeiro, função motora. Qual que é a função motora do sétimo par cranial? Vai ser basicamente a função motora do par facial é inervar os músculos da face, das expressões faciais. Então, a gente vai ter uma paralisia de todos os músculos das expressões faciais desse lado da cara. Lembrando, pessoal, que existem vários músculos aqui das expressões faciais, só que existe um só músculo das expressões faciais que não é inervado pelo sétimo par cranial. Esse músculo das expressões faciais que não é inervado pelo nervo facial é o elevador da pálpebra superior, ou o elevador do párpado superior. Esse músculo elevador do párpado superior, ele vai ser inervado pelo terceiro par cranial, que é o motor ocular comum. Além disso, acho que essa função eu acabei não falando, a gente tem o motor ocular comum, ele vai ter a função motora e parasimpática. A função motora vai ser de inervar a maioria dos músculos de movimentação dos olhos, só que além disso ele vai inervar um músculo das expressões faciais, que é o elevador da pálpebra superior, ou elevador do párpado superior, né, em espanhol. E aí o que acontece? Quando existe uma parálise de Bell ou uma parálise facial, todos os músculos das expressões faciais eles vão ficar flácidos. Vai acontecer uma paralisia flácida, uma parálise flácida. Essa paralisia vai fazer com que os músculos das expressões faciais desse lado do rosto, eles não consigam contrair e não vai existir nem o tono muscular desses músculos. Que no caso, o tono muscular é aquele estado de semicontração contínua. Isso já gera um dos sinais da paralisia facial, porque a gente pede para o paciente, né, fazer uma careta. Faz uma careta, e aí ele vai só conseguir fazer a careta de um dos lados do rosto. O lado que ele consegue fazer a careta é o lado saudável. O outro lado que ele não consegue fazer a careta é o lado que está paralisado, justamente. Um outro sinal para reconhecer o lado que está paralisado é que a comissura labial do lado paralisado ela vai estar caída. Ou seja, a boca, o canto da boca aqui do lado do paciente que está paralisado, ela vai ficar caída, o canto da boca, e aí é um dos sinais também da paralisia facial. Um dos sinais motores, né? E lembrando aí também que o que é perguntado, pessoal, de paralisia facial, paralisia de Bell? Eles perguntam o que ela causa e o que ela não causa. Beleza? Existem algumas coisas que paralisia facial não vai causar. Por exemplo, a paralisia facial não vai impedir a pessoa de abrir os olhos. Porque o elevador da pálpebra superior, ele não é inervado pelo sétimo par cranial, é inervado pelo terceiro par cranial. Por isso, o lado afetado, ele ainda vai conseguir abrir os olhos de uma maneira normal. Beleza? Então, a paralisia facial não gera dificuldade na abertura dos olhos. Aí é uma das coisas que a paralisia facial não gera. Outra coisa que a paralisia facial vai gerar, no caso, lembrando aí que o sétimo par cranial, ele vai inervar aqui também o músculo do estribo, que é o menor músculo estriado voluntário que a gente tem no nosso corpo. Esse músculo aqui, pessoal, ele tem 3 milímetros. Beleza? Ele é o menor músculo voluntário que a gente tem no corpo. Ele tem 3 milímetros. E ele vai regular a nossa sensibilidade acústica. Quando existe uma paralisia de Bell, paralisia facial, esse músculo aqui do estribo, ele vai ficar paralisado, ou seja, ele vai ficar completamente flácido. Não vai haver nem contração muscular e nem tono muscular desse músculo. Ou seja, a nossa sensibilidade acústica vai ficar o mais alta possível, ou seja, o paciente ele vai ter uma hiperacúsia ou uma hiperacústica do lado afetado. Ou seja, ele vai ficar muito mais sensível aos sons do lado afetado, justamente porque paralisou o músculo que regula a nossa sensibilidade acústica. Ou seja, o paciente ele vai ter hiperacúsia do lado afetado também. Essas são as funções motoras quando se afetam na paralisia de Bell. Agora, qual vai ser a função sensitiva que vai ser afetada nessa paralisia? Lembrando que a função sensitiva do sétimo par cranial é inervar os 2/3 anteriores da língua no sentido do gosto. Ou seja, o paciente, quando ele está com paralisia facial, ele chega para a gente e fala, eu não estou sentindo gosto de nada.
Por quê? Porque justamente do lado afetado, dos 2 terços anteriores da língua, ele realmente não vai sentir gosto de nada. Então o paciente ele tem uma agéusia, né, que a gente chama. Só que aí já vai ser uma agéusia que ela é gerada por uma patologia nervosa aí. Ela seria uma agéusia neurogênica. E aí é uma das coisas que a paralisia de Bell gera, que é a falta do sentido do gosto, justamente porque o sétimo par cranial ele tem função sensitiva dos 2 terços anteriores da língua do sentido do gosto. E depois a função parasimpática do sétimo par cranial, a gente viu que ele é responsável pela liberação de lágrimas e liberação de saliva. Ou seja, o paciente ele vai ficar com o olho seco. Matheus, licença. Oi. No caso, o que gera é somente que a pessoa não sente o gosto, é isso? Ela só não vai sentir o gosto. Ah, perfeito. E o que a pessoa consegue fazer normalmente é o fechamento dos olhos, porque no caso não é inervado. A pessoa ela consegue tanto fechar quanto abrir os olhos normalmente. Perfeito, era só isso Por, mesmo. Obrigada. sim, porque o elevador do párpado superior ele não é inervado pelo sétimo par, ele é inervado pelo terceiro. E aí o que acontece? A função parasimpática do sétimo par cranial vai ser liberação de lágrimas e liberação de saliva. E aí o paciente ele vai chegar reclamando que ele está com o olho seco, com o olho ardendo, porque justamente não existe a liberação de lágrima, ou seja, não existe aí a lubrificação dos olhos, o que irrita muito o olho do lado afetado. E aí o que acontece? O paciente ele vai reclamar que ele está com o olho ardendo, com o olho seco, né? Esse quadro se chama queratoconjuntivites, que é quando a pessoa ela tem essa irritação da conjuntiva por causa da sequidão dos olhos aí. Isso se chama queratoconjuntivites, que é o olho seco, que é gerado também pela paralisia facial. Depois, a gente vai ter também a boca seca. Porque a boca seca, que é chamado de xerostomia, com X, a xerostomia, ou boca seca, também vai acontecer na paralisia facial. Porque o nervo facial ele é responsável pela liberação de saliva da glândula submaxilar e sublingual do lado afetado. Ou seja, essas duas glândulas não vão liberar a saliva do lado afetado, ou seja, vai gerar a boca seca. Então o paciente ele vai chegar reclamando que ele está com olho seco e boca seca também do lado afetado. Isso é tudo o que uma paralisia facial vai gerar, pessoal. Beleza? Agora, paralisia facial não vai gerar olho caído, beleza? Porque ainda dá para abrir os olhos normalmente. Não vai gerar também sequidão da pele, porque não tem nada a ver. E também não vai afetar o movimento da língua, a movimentação da língua. Beleza? Porque a movimentação da língua é função motora. E ela vai sim gerar hiperacúsia, que é hipersensibilidade aos sons. E aí a gente vamos dar uma pausinha agora, até as 3h20, aí a gente volta depois para continuar os pares. Beleza? A gente dá uma pausazinha até as 3h20, daí a gente volta.